Vamos com informações de Brasília com o Theo Cury. Apesar do acordo entre poderes para dar mais transparência às emendas parlamentares, a presidente da CCJ da Câmara dos Deputados afirmou que as PECs que limitam poderes do Supremo continuam em pauta. E aí, Theo Cury, não é só que continuam em pauta, elas estão avançando, inclusive com a definição de relatoria. E aí chama a atenção que uma das propostas terá um relator que é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal com relação a fake news. Exato. Isso faz parte desse combo que a gente está acompanhando. Lembrando, né, Carol, a gente comentou sobre isso aqui ontem. Quando aconteceu a reunião entre os poderes, isso aconteceu no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, havia uma expectativa tensa por conta da decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em reação à decisão do Supremo. Então, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão suspendendo a execução das emendas parlamentares. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal, como um todo, no conjunto, o plenário, toma uma decisão referendando a decisão dele, de maneira unânime, um recado forte, duro e importante do Supremo. Como reação a esse recado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destrava o andamento de duas propostas. Essas duas propostas, elas miram o Supremo Tribunal Federal, as atividades do Supremo, atribuições do Supremo. E houve a reunião, houve um acordo, houve ali aquela divulgação de que todos estavam satisfeitos, de que houve um avanço e mesmo assim houve também o avanço dessas duas propostas lá na Câmara dos Deputados. E foi escolhido o Felipe Barros, que é esse deputado que está aparecendo na tela, para relatar um dos casos. Ele, junto com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é investigado no Supremo Tribunal Federal, em um inquérito que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é investigado, junto com Jair Bolsonaro, por ter supostamente divulgado um inquérito, dados de um inquérito sigiloso da Polícia Federal para descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Uma investigação que foi aberta no Supremo a pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Então, houve o vazamento de um inquérito sigiloso que foi compartilhado nas redes sociais dos dois e, por conta disso, um inquérito que não poderia ser divulgado sem autorização da Justiça e não houve autorização da Justiça. Diante disso, o TSE aciona o Supremo Tribunal Federal solicitando a abertura de uma investigação contra Jair Bolsonaro e contra Felipe Barros. E agora, Felipe Barros, escolhido relator dessa proposta de emenda à Constituição que trata de limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo que isso acontece, Carol e quem acompanha a gente nessa manhã aqui, ele dá uma declaração ontem à CNN, inclusive, dizendo que o objetivo não é polarizar esse assunto, que o objetivo é atuar de maneira técnica e que ele deve procurar, inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, para tratar sobre esse assunto antes de qualquer coisa. Fato é que chama a atenção a escolha de um deputado que responde a uma investigação do Supremo, ele é investigado no Supremo Tribunal Federal, sendo escolhido para relatar um processo que atinge diretamente o Supremo. Uma repercussão aí de bastidor, você que está em contato, por exemplo, com várias autoridades do Judiciário, integrantes do Supremo, já veio alguma reação depois dessa indicação do Felipe Barros? Ainda não. Eu acho que não deu tempo muito de digerir. Carol, a gente mantém contato com ministros, com os gabinetes dos ministros, para atualizar, obviamente, sobre isso. Mas, nesse momento, ainda não houve nenhum tipo de comentário com relação a essa escolha. É importante a gente colher esses depoimentos, obviamente, ou públicos ou sob reserva, porque eles vão indicar um pouco de como vai ser essa relação. Porque, de fato, os parlamentares, e isso é natural do nosso sistema democrático, quando vão tomar uma decisão, muitos deles vão tomar uma decisão ou vão tocar algum tipo de proposta, algum tipo de projeto, matéria que diga respeito a interesses, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, matérias constitucionais, por exemplo, no Congresso Nacional, eles costumam procurar
ministros do Supremo, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministros de outros tribunais, procuradores, subprocuradores da República que atuam aqui na Procuradoria, enfim. Faz parte desse diálogo institucional que é super saudável e que é necessário para conseguir juntar avaliações, percepções de diferentes lados, de diferentes setores. Já que envolve diretamente o Supremo e ele se colocou à disposição para conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso, muito provavelmente vai. Então é importante a gente também ter a percepção dos ministros do Supremo. Por enquanto, nada. Theo Cury, a gente, claro, aguarda essas reações, manifestações por parte aí dos poderes em Brasília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Theo, até já.